Olá, muito bom dia. Estamos neste sábado começando mais um programa muito especial. Eu e a Rose estamos muito felizes hoje em receber nada mais, nada menos que um dos maiores jornalistas do estado do Rio Grande do Sul, Osíris Marins. Só feras no programa. Só feras. E depois do Osíris nós vou ter o meu guru, o cara que me ensinou muito, a quem eu devo muitas coisas, o meu bom humor, tá sempre sorrindo. O astral. O meu alto astral, José Roberto Rezende, um dos maiores palestrantes do Brasil. E Carmen Flores também, com você, né? Então, começa agora. Osíris, é um prazer enorme te receber. Gostaria, assim, de te dizer, assim, da nossa felicidade, da honra de te receber realmente aqui, porque tu é um ícone do jornalismo, é uma pessoa, assim, que tem uma história linda, é um homem que viveu todas as emoções do jornalismo. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Carmen. Obrigado. Olha, o prazer é todo meu estar aqui hoje, nesse sábado. Bom dia ao nosso telespectador. E para mim é muito especial, foste muito bondosa, muito generosa na tua apresentação no início do programa. Muito verdadeira, porque né, geralmente Carmen? eu estou do outro lado, né? Nesse horário, pela manhã, bem cedinho. A Roberta sabe, está lá me assistindo, a minha esposa. O Eduardo também, meus dois cachorrinhos, os dois salsichas que eu tenho. Que é a hora que eu estou tomando café, lendo o jornal e vendo sábado de manhã o programa de vocês, né? Às vezes ficava com um pouquinho de inveja, ver os colegas desfilando aqui no sofá, os empresários, as pessoas que passam por aqui, né? Mas tu já passou por aqui, Osíris. Passei no Miss Porto Alegre, mas é diferente, rapidinho, né? Rapidinho, né? Passei rapidinho. Então, para mim, é muito especial estar aqui com vocês hoje, né? Nesse programa que invade os lares dos gaúchos já há algum tempo, no sábado pela manhã. Obrigado pelo convite. Agora é tudo contigo, Osíris, porque nós queremos saber da intimidade do Osíris. Ele viu os colegas, agora chegou a tua vez. Antes de começar, quero dar um beijo, Roberta, um beijo, querida, pro Eduardo também. Eu sei que tu tá aí nos assistindo e tem o privilégio de ser esposa de um cara tão legal, tão inteligente, tão maravilhoso que nem Osíris. Realmente tu é uma mulher de causar inveja. Mulher de sorte. Só elogios, né, cara? Mas assim, Osíris, a gente sabe da tua história, sabe assim de todas as coisas que tu passou, que tu começou, com farda, foi militar. Eu tenho minha origem militar. Como é que de militar tu me... Dá para acreditar, que diferença? Mas tu sabe que eu era militar da Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira sempre incentiva as pessoas a estudarem, né? Então, eu fazia 2 universidades, fazia jornalismo, fazia também um pedacinho de direito, que depois eu acabei trancando, segui pelo jornalismo, né? E eu fiz desenho técnico na Força Aérea Brasileira, na Engenharia da Aeronáutica, e depois acabei servindo no Esquadrão de Caça da Base Aérea de Canoas, com pilotos que hoje são brigadeiros, são coronéis, estão lá em Brasília, né? Grandes pilotos de caça. Ali eu aprendi a lidar com navegação aérea, adorava voar. Final de tarde, volta e meia, piruava um voo na base aérea lá. A gente chama voo de saco, para dar mais peso no avião, junto com o piloto que está fazendo suas manobras, né? E ali a Força Aérea sempre incentiva a estudar, né? E eu fazia faculdade e muita disciplina também, né? Eu acho que uma coisa assim que ajuda muito, que o militar, eu não sei, eu sou meio fã de militar, né? Não sei se é porque lá no interior, meu pai sempre dizia que... É a farda, cara? É a farda. É a farda, a minha era azul. É fetiche. Fetiche da farda, né? Fetiche da farda. Então, realmente, a farda, eu acho que é uma coisa... Mas traz esse lado... Traz que é disciplina, né? A disciplina, né? Ajuda a estudar, ajuda a concentração, essas coisas todas, né? E eu acabei indo servir minha última unidade, foi uma unidade que não existe mais hoje, Serviço Regional de Proteção ao Voo. Fui trabalhar numa seção de desenho do lado do aeroporto Salgado Filho, ali na Augusto Severo, um pessoal maravilhoso. Ali a gente se misturava meio militar, meio civil. Dali eu ia para a PUC terminar minha faculdade, né? Então foi minha última unidade militar e me deu a formação, digamos assim, de ética militar, de disciplina, de obstinação, de persistência. Coisa de jornalista tem que ser chato também, né? E me deu digamos assim, o quê de sobrevivência, né? Os cursos de sobrevivência, né? O lado mais rude da área militar. A tua grande sobrevivência quando tu foste para a guerra, na realidade, né? Foi um ano, quantos... 2003, se não me engano. 2003 que 2003. Tu foste, ficou lá, abandonado lá, como é que é a história? Eu sei que tu sofreu muito lá naquele... Numa cobertura assim, você é um soldado de um homem só, muitas vezes, né? Eu acho que foi a primeira grande cobertura em que nós fizemos o teste de jornalista multimídia, né? Na época eu estava na RBS e fui designado para lá, tinha formação militar,
tinha mais, digamos assim, mais atributos desse lado para sobrevivência num ambiente hostil, né? E tinha os atributos de formação de jornalista também. E num lugar desses, onde você não domina o idioma, poucas pessoas falam inglês, né? No meio do deserto, sua cidade mais próxima é Amman, na Jordânia, com né? medo da morte. Com civilização. Tu aprende a conviver com a morte, aprende a conviver com o teu guia, você precisa de um guia, e faz amizade com ele, né? Então você aprende a desconfiar das pessoas, né? Isso vem do berço militar, te auxilia nessas coisas, né? Aprende a ser metódico, a marcar o dia totalmente em horários para poder fazer a matéria da TV, a matéria do jornal, a matéria das rádios. Só desafios, então. Então, foi a primeira experiência multimídia, eu acho, que se fez, e na época deu certo. Deu tão certo que a época mesmo, a Rede Globo solicitou que eu fizesse também entradas para eles. Foi a experiência mais marcante da tua vida, Osiris, jornalisticamente falando. Foi uma das, né? Foi uma das mais marcantes, pelo choque cultural. A gente aprende, a gente fala que mulher de burca, mas quando está lá você aprende a respeitar a cultura local. Que é bem diferente. E é muito importante isso, respeitar aquela civilização milenar, respeitar quem está lá e as peculiaridades locais deles, né? E por incrível que pareça, foi meu primeiro contato com a Band. Porque lá no ambiente eu fui contactado na época, né, por uma pessoa da Band em São Paulo. Eles não haviam conseguido deslocar para aquele local entre a Jordânia e o Iraque. Uma pessoa fizeram contato para mim se eu poderia, quem sabe, ser contratado. Óbvio que não podia, não tinha como, né? Sim, claro. Não tinha como. Mas o namoro já começou. Começou ali, quem sabe, né? Foi a primeira semente. Depois, em 2006, isso que é um homem de visão, eu acabei me transferindo para o Grupo Bandeirantes. Hoje fiz coberturas tão ou mais significantes até que essa. Essa marcou minha vida porque mais ou menos foi uma passagem, né? Porque eu acho que foi a grande passagem da tua vida pessoal também, né? É pessoal. Porque eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso, até nós falamos antes, porque eu acho que é muito bom para o jornalista, para as pessoas que viajam, para os artistas, para as pessoas que não, digamos, na realidade, tu acaba sendo um pouco do mundo, né? E a vida pessoal, a tua família, a esposa, filhos, a namorada, então sempre tem isso assim, que tu tem que ter um momento de dividir isso. Então foi exatamente no teu primeiro casamento que tu teve a tua separação, no caso, mais ou menos por esse motivo. Foi mais ou menos nessa fase, assim, porque às vezes você se dedica tanto à profissão, esquece muitas vezes do lar e não percebe essas coisas, né? E quando você tem alguém dentro de casa que não é da mesma profissão, você sabe, né? Aí fica um pouquinho difícil jornalista entender. Tem uma vida meio nômade. Estoura a notícia, você tem que estar sempre com uma mala pronta. Você não tem hora para chegar, nem hora para sair, né? Ainda mais quando você é repórter, né? Eu tenho 47 anos hoje, posso dizer que eu fiz todas as coberturas, eu acho, que um repórter gostaria de fazer. De um golpe de Estado no Paraguai até uma invasão de uma cidade como Bagdá no Oriente Médio, uma cobertura de guerra, eleições, as mais diversas, as eleições do Menem, do De La Rua, as eleições do Uruguai também. Então, as nacionais, missões presidenciais. Então, você vive viajando na grande maioria das vezes. Tu aprendeu isso, então, e casou com uma jornalista. É verdade. Mas quis o destino, a gente não procura essas coisas, né? E agora tem que dar. Não, mas a gente fala sobre isso porque realmente é uma coisa legal. Porque quando tu tá no mesmo meio, né, Rose? Eu diria que é mais fácil entender perfeito. o processo. Perfeito, né? Tu começa a entender, porque... É difícil. É muito difícil. Porque quem não é do meio não consegue ter essa visão da pessoa entra em casa uma hora, já tem que sair. Quer dizer, essa dinâmica do jornalismo. Que nem o médico, né? O médico. Quantas profissões, né, Rose? Tocou o telefone, a gente já está saindo super empolgado. Carmen, tu tocou num ponto que é fundamental. Jornalista é como médico. Você é médico 24 horas por dia. Jornalista é jornalista 24 horas por dia. Tu atrás da notícia, das coisas mais difíceis. Não quer dizer que você não vai ter lazer, não vai ter férias, você tem que saber separar. Às vezes, quando você é jovem, você não consegue separar. A adrenalina sobe, jornalista é movido à adrenalina. Nem quer, né, Osiris? Quando vê, você está na função. E essas coisas acontecem. Cai a ficha, às vezes. E às vezes existe uma dificuldade muito grande do parceiro entender. Às Exatamente. vezes até sendo da mesma profissão, entendendo, mas aí quer ter aquele parceiro do lado, né? Curtir a família. Mas não adianta olhar para trás, difícil, né? Tem que olhar para frente, tem que aprender com as coisas e projetar para frente, acertar
Tanto em relacionamento como em coberturas futuras também, né? Osíris, a gente hoje eu destino um pedaço importante da minha vida assim, para o meu lazer, para o meu namoro, para a minha convivência com o meu filho, com meus cachorros, a minha casa. Eu sou muito caseiro hoje, né? Eu sei que você gosto de sair, jantar fora, coisa e tal. Esse caminho do meio é que esse equilíbrio que a gente consegue com o tempo, a maturidade. Só com o tempo. Né? Mas, Osíris, tu falou um pouco assim dessa bagagem toda que tu acumulou durante esse tempo, a experiência que tu teve jornalisticamente. O que isso mudou no Osíris de hoje? A gente aprende a usar mais o bom senso nas coisas, um pouco mais de cautela, né? Ser audaz na hora certa. Isso tem um instinto que você vai acumulando, né? Tem uma máxima que diz que o diabo não sabe por ser diabo, sabe por ser velho. Né? Então, a idade, a experiência, passar por muitas coisas, isso te traz a bagagem necessária para você saber dar o passo na hora certa. Não quer dizer que você vai acertar sempre, mas você vai ter mais chances de acertar. Vai ser bem maior, né? Então, isso é fundamental, né? A Bandeirantes, por exemplo, me proporcionou um salto, também foi uma virada de página, né? Porque me proporcionou um salto para qualificação, para crescimento, né? Para convivência com outras pessoas, e isso é fundamental. Nenhuma casa é igual a outra. Todas elas têm suas virtudes e seus defeitos. Entende? Você convive com elas, né? E você dá um salto e tem que estar sempre crescendo. Eu tive um ambiente no Grupo Bandeirantes que não só pela amizade com as pessoas que me receberam, que eu tinha uma amizade, uma amizade pessoal de infância, outros amizade profissional por já terem passado nos veículos que passei, mas sobretudo pela família, que eu gosto de dizer. A Bandeirantes é uma família e ela me propiciou coberturas importantes também. A Bandeirantes me levou para um tribunal em Haia, na Holanda, para o julgamento do Slobodan Milosevic, na missão da Holanda. Eu tive o prazer de estar lá. Que coisa maravilhosa. O carniceiro sérvio sentado ali na frente, sendo julgado pelo Tribunal de Haia. Isso é uma experiência. Jornalisticamente, né? Nós já sabemos que ele é um sucesso, né? E nós admiramos o teu trabalho. Um sucesso, sem dúvida. O que o Osíris gosta de fazer que não seja trabalhar? Eu gosto, primeiro, gosto de futebol. Olha! Né? Às vezes no estádio, meu filho joga no Sub-15 do Internacional, lá na Escola Rubra, né? Joga um pouquinho lá, volta e meia, eu não gosto muito de assistir os treinos 15 anos, são parceiros. Tem 15, é meu parceiro ele, é meu parceiro em tudo, né? E o Eduardo. E eu gosto de futebol, sou apaixonado pelo Internacional, não sou conselheiro, mas sou cônsul cultural do Internacional, volta e meia também dou meus pitacos, né? Sou um apaixonado pelo futebol. Mas gosto de música, literatura. Gosto de namorar, Roberta? Gosto de namorar, Roberta, sem dúvida alguma, sou um apaixonado, né? Ou seja, ele é mais do que normal. Gosto dos cachorros, eu não gostava de cachorro, aí tem uma coisa, né? A relação faz a gente abrir outros horizontes também, né? Hoje eu sou apaixonado por dois salsichas, o Brigadeiro e a Duquesa. São os xodós da casa por conta da Roberta, né? Bom, tu sabe que televisão é isso, né? É tempo, né? A gente queria ficar falando muito mais com o Osíris, mas eu queria que... Posso dizer uma coisa? Pode. Eu adoro esse ambiente de loja, porque eu adoro mexer em casa, eu sou tão caseiro, eu agora mexo num sofá, mexo num quadro, essas coisa coisas, boa, né? né? Troca de sofá como de eu tenho formação né? Tem que trocar sofá. Tem que aproveitar agora e trocar tudo. Olha só, como eu tenho... O liquid da Carmen Flores está bombando. Como eu tenho formação de desenhista, é uma coisa meio arquiteto, assim, entende? Agora uma mensagem. Coloca a mão na massa mesmo, Osíris? Coloca a mão na massa, que isso. Eu tenho todos os apetrechos da garagem, da furadeira, serra elétrica. Olha, que bacana. Uma mensagem para quem está te assistindo, porque tu sempre está entrevistando. É verdade, Que mensagem tu deixa para as pessoas que estão nos assistindo nesse sábado, que são teus fãs e que gostam demais, como a gente, do Osíris Marisa? Acreditem nos seus sonhos. Isto é fundamental. Acreditar nos seus sonhos. Porque um sonho sonhado a muitas cabeças, ele se torna uma realidade. E com obstinação por você, ele vai se materializar. Isso é fundamental. A gente tem que acreditar nos sonhos. Obrigada, Osíris. Obrigado pelo carinho. Concordamos plenamente, né, Carmen? E no próximo bloco... José Roberto Rezende, uma figura extraordinária. Já, já.